Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar de livros. E hoje vamos falar só dos tops, os melhores livros que eu li em 2025. 2025 eu li 162 livros e aqui estão 12 dos melhores e algumas menções honrosas. E assim, eu vou falar em ordem aleatória, tá? Só o último que vai ser o meu favorito. Então, vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like. Me conte aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2025. Estou morrendo de curiosidade. Me conta também se você leu algum livro que eu indiquei que você gostou muito. Eu adoro receber esse tipo de feedback. E dê like, compartilhe. É o melhor jeito de você ajudar o canal. E também usando os meus links da Amazon para você fazer suas compras. Você pode comprar qualquer coisa, não só livro. Tá? Vai estar sempre aqui no box de descrição. E é um jeito de você ajudar a manter o canal sem ter que pagar mais nada por isso. Enfim, vamos ao que interessa. Ao filé mignon literário. Não, eu prefiro contrafilé. Ao contrafilé literário do meu 2025. Como eu falei no meu rant meio caótico de início de ano e metas e tudo mais, eu estava no projeto lendo minha biblioteca física e realmente esse projeto entregou demais. Todos eles são livros que eu tenho físico, são livros que eu escolhi para minha biblioteca e eu estava coberta de razão. Não passo frio um dia na minha vida, pois sempre coberta de razão. Então foi muito legal, assim, muito proveitoso e fazer esse projeto e, né, como eu adiantei, vou fazer de novo esse projeto esse ano, com certeza. Mas enfim, chega de tititi, vamos ao que interessa, aos melhores livros. Bom, eu vou começar pelas menções honrosas, tá? Que são livros que eu li, que eu adorei. Não são os melhores, mas que foi pura diversão, maravilhosa, perfeita. O primeiro deles é Tubarão, que eu não dei nada, eu li apenas para encaixar no tema verão e entregou tudo. Assim, é um livro que tem muitos problemas, principalmente o jeito que eles abordam certos temas, principalmente em torno de mulheres, mas no geral é uma farofada maravilhosa. É um livro muito divertido. Me surpreendeu muito eu ter gostado tanto. Eu li de uma vez. Eu queria muito saber. E assim, é ridículo. Porque a gente sabe o que vai acontecer por causa do filme e tudo mais. E assim, o filme ainda por cima pegou esse livro que tinha saído há pouco tempo e estava fazendo um super sucesso e melhorou, tirou certos aspectos, mas em outro lado apagou algumas mensagens importantes que o Peter Benchley queria propagar. Inclusive, ele passou o resto da vida dele dedicando a espalhar a mensagem da conservação marítima, né? Da vida marinha e tudo mais. Então, assim, foi uma surpresa eu ter amado tanto esse livro. E ele só tá no menção honrosa justamente porque ele tem muitos problemas, muitas questões problemáticas que, assim, por mais que a gente coloque num contexto da época, para mim, acho um pouco intransponível em certos aspectos, né? Então, só por isso. Mas mesmo assim, eu recomendo a leitura. É muito, muito, muito legal. Enfim, a próxima menção honrosa não poderia ser de outro que não o homem a quem eu dediquei boa parte do meu ano, que foi o Dan Brown. Eu poderia colocar o Anjos e Demônios aqui também, porque apesar de ser um livro muito ruim, com uma pesquisa péssima, ainda é divertidíssimo, ainda é muito divertido. Mas eu coloco como menção honrosa o Inferno, que é o meu Dan Brown favorito. Ele gira em torno da figura do Dante e então é muito curioso isso, porque o Dan Brown, ele escreve conforme ele tem obsessões, né? E esse livro aqui, em muitos aspectos, não só assim,
Eu vou fazer um vídeo ainda que vai ter um título, eu vou dar só um spoiler. E eu só vou adiantar o seguinte, o Dan Brown é um tipo de profeta moderno. Não vou elaborar nesse momento, elaborarei num vídeo futuro. Mas, enfim, é muito curioso ver aqui o otimismo. Eu falei longamente quando eu falei desse livro no review, no vídeo dedicado que eu fiz a ele. Mas ver a perspectiva de uma pandemia antes, a percepção que a gente tinha do que seria uma pandemia, de como o mundo se comportaria diante de uma pandemia. E, assim, digamos que esse aspecto do livro envelheceu como leite no sol. Péssimo. Mas, mesmo assim, foi muito interessante ver, lembrar de como era a vida nessa época, das nossas esperanças e das nossas... como a gente confiava em certas coisas que ruíram completamente. E eu acho a história, a parte histórica que é em torno do Dante, tá, não sei o que, muito interessante. Eu adorei reler esse livro. Segue sendo um dos meus Dan Browns favorito. Então é isso. E é muito engraçado porque muita gente odeia esse livro. Paciência. Bom, vamos aos melhores mesmo agora. 10. O meu top 10 melhores leituras do ano. Como falei, em ordem aleatória, exceto o primeiro. Bom, vamos começar por ele. Que foi uma leitura que era ridículo eu nunca ter lido. Absolutamente ridículo. Um dos livros mais famosos do planeta e eu nunca ter lido. E quando eu li, eu não só entendi por que ele é tão famoso e também fiquei de cara do porquê ele é tão odiado, que é 1984. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro. Dia 4 de janeiro de 2026 entrou para a história como o dia que os Estados Unidos atacou a Venezuela e sequestrou o presidente, Nicolás Maduro. Então, assim, falar desse livro hoje é, assim... É ridículo. É ridículo a gente tá vivendo isso de forma repetida todo ano, desde que o mundo é... Sabe assim? E vocês conhecem a história, que é a história é uma distopia de um regime que tem o Big Brother, e aí a gente acompanha o personagem principal vivendo nessa vida, e ele começa a se radicalizar e começa a cometer atos contra o regime, e aí, né, o desenrolar da história. Assim, eu nunca vou entender quem fala que esse livro é chato, que esse livro nada acontece, que esse livro é parado. Sabe assim, não entra na minha cabeça. Não sei se é uma questão de que muita gente lê esse livro quando é jovem e tá, tipo, na adolescência, tá começando, tipo, a se engajar politicamente, e aí fala, não, vou ler 1984 e tal, não sei o quê. Pra mim, esse livro, o ideal, no fim, foi bom eu ler com quase 40 anos, porque eu tive que viver muita coisa pra esse livro me afetar da forma que me afetou, assim, de eu ficar extremamente emocionada, de eu ficar muito triste e de entender tudo que tá aqui, entendeu? Por já ter vivido muitas coisas que estão aqui. Eu nunca vivi uma ditadura, eu nasci em 86, então a gente já tava na redemocratização, mas resquícios, a gente vive muito resquício da ditadura ainda. Os militares não sossegam o cu com a sanha golpista que eles têm. A gente teve uma tentativa de golpe recentemente, a gente tá vendo o fascismo crescendo a galope no planeta. Então, assim, é realmente um livro maravilhoso, assim, eu não tenho um A pra tirar, e eu acho ridículo, assim, literalmente, assim, eu acho muito ridículo as pessoas que falam contra esse livro, porque é uma propaganda de comunista e não sei o que, tipo, não, se você leu e entendeu dessa forma, por mais que, tipo, o George Orwell tinha questões com o regime soviético, ele tinha mesmo, mas ele sempre foi um socialista, tem assim...
O George Orwell foi vítima do que ele denuncia aqui em termos de propaganda e difamação. É assim, sério, dá pra ficar horas conversando sobre esse livro. Não, eu já falei horrores no vídeo, tá? Nos vídeos de Halloween, esse daqui, O Fantasma do Natal, do Halloween Presente, que eu também li outros livros maravilhosos junto. Mas assim, 1984 realmente foi onde dói. E não tem como. É ridículo até chegar e falar assim, não, leiam 1984. É óbvio que você tem que ler 1984. Mas enfim, foi uma das minhas melhores leituras do meu ano. Vamos para algo mais leve. Vamos falar de Servidão Humana, de Somerset. Piadinha só pra quem já leu ou sabe do que eu tô falando. Esse livro aqui é uma jornada terrível de desgraça, de como você pode destruir tudo ao seu redor, destruir sua própria vida, se você não melhorar seu psicológico, basicamente. O título vem de uma passagem da Bíblia em que basicamente critica você ser servo das suas emoções e não agir de forma racional. Obviamente que ninguém quer máquina, né? Ninguém quer um chat GPT, um bot, mas a gente ainda às vezes precisa ter um pouco de pé no chão e, né, tomar decisões, porque assim, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sempre sabe o que precisa fazer. É só que a gente não faz. Então, por exemplo, eu sei que eu deveria me alimentar melhor, eu sei que eu deveria não tomar tanta Coca Zero, eu sei que eu deveria dormir em horários melhores e tudo mais. A gente faz isso? Eu, pelo menos, não faço. Tenho muita dificuldade. Então, assim, é foda, é difícil, entendeu? E basicamente, só que aqui o nosso personagem, ele é servo das emoções dele no sentido de romance, ele não se valoriza, ele é maltratado por uma mulher terrível, uma das piores mulheres da literatura, Mildred. Ela usa ele de gato-sapato e é uma jornada inacreditável. Somerset Maugham, toda vez que eu paro para ler ele, eu fico, meu Deus, por que ele não é mais reverenciado, por que ele não é mais lido, por que ele não é mais publicado, sabe assim, não tem, só tem livro antigo. Ainda bem que a Círculo do Livro publicou quase tudo que ele escreveu, porque, olha, mas é uma experiência ler esse livro, ele é belíssimo, maravilhosamente bem escrito. O Somerset Maugham é um escritor maravilhoso, tem adaptação que infelizmente eu ainda não vi, que vacilo. E, enfim, leiam Servidão Humana, leiam Somerset Maugham, O Fio da Navalha também é maravilhoso, O Véu Pintado também é maravilhoso. Enfim. Continuando, vamos para coisas mais no tema. O Americano Tranquilo, do Graham Greene. Eu li no começo do ano esse livro. E, assim, a mensagem dele, ele é curtinho, tá, gente? E fala sobre o quê? Imperialismo americano e como o americano é o inimigo do planeta, né, gente? Ele é o grande inimigo a ser combatido, não adianta. O Graham Greene, ele faz uma profecia tão precisa da Guerra do Vietnã e do que estava por vir e de como os americanos estragam tudo no planeta. Eles são a praga do planeta. Quem precisa das 7 pragas quando se tem os Estados Unidos no planeta, né, gente? Então, assim, esse livro aqui, pros tempos... Esse livro aqui é o livro que sempre será famoso, porque sempre será atual enquanto a gente viver com os Estados Unidos com tanto poder, entendeu? Então, recomendo fortemente. A escrita do Graham Greene, eu não preciso nem falar. Ele há uma razão para ele ser considerado um dos melhores escritores da história, né? O Nosso Homem em Havana, que eu li em 2024, apareceu nas melhores leituras de 2024, e mais uma vez o Maioral está aqui também nas melhores leituras de 2025, porque ele realmente é maravilhoso. Dele eu recomendo O Americano Tranquilo, Nosso Homem em Havana e O Fim de Caso. Se você quer ler uma história de amor
devastadora. Leia O Fim do Caso. Falando em autores de meia-idade de espionagem, vamos para ele, o John le Carré e o meu bebê, meu amorzinho, o George Smiley. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava o primeiro ou o segundo, mas não adianta. Com o Morto ao Telefone... Não, pera. Com o Morto... Foi no Morto ao Telefone que eu me apaixonei pelo George Smiley. E o meu gordinho lindo. Então, tinha que ser ele, não adianta. Aqui a gente tem um thriller... Porque A Murder of Quality ficou Uma Morte entre Cavalheiros, eu acho. O segundo volume, o segundo da série, é um murder mystery bem tradicional, assim, sabe? E esse aqui é muito mais um thriller de espionagem, que é a marca registrada de John le Carré, né? E assim, eu amei, eu fiquei super tensa porque eu não fazia ideia o que ia acontecer. A única coisa que eu sabia é que tinha mais livros do George Smiley, então eu presumi assim, bom, ele não vai morrer. Mas eu me apaixonei por todos os personagens e aí eu fiquei desesperada no final. Tem uma cena de perseguição, uma coisa assim, maluca. E gente, assim, é muito bom. É muito, muito bom. Você encontra fácil esse livro aqui e nessas coleções antigas do Círculo do Livro, da Abril e tudo mais. Enfim, então, leiam John le Carré, ó. Assim, eu queria muito que as pessoas parassem inclusive, eu vou até mencionar aqui outros autores de tipo senhores de meia idade escrevendo livros de thriller. Não tenham preconceito com eles, entendeu? Eu sei que homem é foda. Sempre tem umas coisas, mas assim, tem muito livro bom. Muito, muito livro bom. Não querendo defender homem, já defendendo. E nessa mesma toada, não podia ser diferente, O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth. Esse livro aqui, gente, eu jamais esperei. Eu jamais cogitei que eu ia amar tanto esse livro, que eu ia pensar com frequência, que eu ia lembrar passagens. É, assim, um thriller, aquele thriller que você fica, meu Deus, que obra de arte, sabe assim? E o pior é que eu me vi torcendo pro Chacal. Mesmo ele sendo aquele vilão que não tem uma qualidade redentora. Tipo, pra quem não conhece a história, é baseado na tentativa de assassinato do Charles de Gaulle, presidente da França. Na história real, ele sofreu uma tentativa de assassinato. E aí o Frederick Forsyth fanficou em cima dessa história e escreveu como o Chacal, esse assassino mercenário contratado para assassinar o Charles de Gaulle. E a gente acompanha todo o preparativo para a execução do crime e aí depois a investigação para pegar o Chacal. E assim, sério, que livro maravilhoso, muito bem escrito, eu devorei. E ele não é curtinho não, viu? Ele tá aqui nessa edição da Círculo do Livro, tá com 444 páginas. Devorei, assim, nossa, realmente um puta thriller. Esse ano eu quero ler mais Frederick Forsyth, quero muito ler. Quero ler Tom Clancy também, que é um que eu nunca li. Dessa trupe aí de autores de meia-idade de thrillers de espionagem. E, enfim, leiam O Dia do Chacal. É muito, muito bom. Falando em livro velho, em thriller velho, trago Ira Levin. Óbvio, não podia. Todo ano a Ira Levin entrega demais, gente. Como pode? Tudo que esse homem escreveu é maravilhoso. Eu já li quase tudo e tudo é incrível. O Ira Levin, autor de O Bebê de Rosemary, Mulheres Perfeitas, As Stepford Wives, e Os Meninos do Brasil, que também foi uma das minhas melhores leituras de 2024. Então, assim, o Ira Levin é tudo. E ele volta aqui, campeão ainda, com O Beijo da Morte. Esse thriller, gente, e assim, esse thriller, eu preciso ver o filme, mas eu acho que ele só funciona como livro, porque o grande suspense é você não saber
quem é a pessoa, o assassino, o vilão. Você sabe que ele tá convivendo ali, mas você não sabe exatamente quem é. E aí no filme não tem como fazer isso. De tipo, só trocar o nome. Você vai ver a aparência da pessoa. Mas assim, esse livro você vai ler, você vai ficar assim, em plena atenção o livro inteiro. Porque é a história de um assassino de um serial killer, basicamente, que tá seduzindo mulheres pra ganhar dinheiro, pra crescer e conseguir casar e crescer na vida e tal, não sei o que, roubar patrimônio. E assim, sério, gente, esse livro é muito bom. Eu e a Juliana, a gente fez uma live comentando esse livro, tá aqui na aba ao vivo, no Damas de Mistério. Nós duas amamos, eu sei que ela colocou no Melhores dela também, porque esse livro é tudo, tudo, juro pra você, entrega tudo, muito, muito bom. Leia assim, saboreando, porque ó, perfeito. O próximo livro que eu amei ter lido foi A Escada Circular, da Ethel Lina White, que foi publicado pela editora Pesadilha. Apesar de eu ser parceiro deles, não é por isso que esse livro tá aqui. É porque é realmente muito bom. O jeito que a Ethel Lina White constrói tensão e que vai se fechando, o cerco vai se fechando assim em torno da protagonista e a gente não saber mais o que é real, o que é delírio, de quem que ela tem que ter medo. É assim, sério, a Ethel Lina White é uma escritora maravilhosa. Ela também escreveu o livro que deu origem ao filme A Dama Oculta, do Hitchcock, que é dos poucos exemplos que ele acertou bastante na adaptação, né? Então, assim, esse livro aqui é tudo. Você consegue comprar quando a Pesadilha abre financiamento coletivo, tá? Então, assim, não deixe passar. Fora que, olha essa capa, que coisa maravilhosa. Linda! Amei, 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 amei. Não sei se vocês notaram um padrão de thrillers velhos, mas não, eu tinha que colocar um Retiro Macabro do Boléal Narcejac, que é uma dupla de autores franceses. Gente, esse livro aqui, ele construiu um triplex na minha cabeça. E eu acho que eu lembro dele pelo menos uma vez por semana. Não adianta. Esse livro aqui é muito bom. A gente acompanha um personagem que está num asilo de luxo na Côte d'Azur, na França. E ele tá lá entediadíssimo com a velhice e, né, vivendo sua vidinha de aposentado. E de repente uma mulher mais jovem, casada com um homem terrível, se muda pro asilo. E aí coisas estranhas começam a acontecer, mortes começam a acontecer no asilo. E cabe ao nosso protagonista desvendar esse mistério. E ele é um protagonista, um anti-herói muito divertido de se acompanhar. Ele é muito ranzinza. Eu dei muita risada com ele. Esse livro é tudo. E, gente, esse livro aqui não vai ser publicado de novo, tá? Então não se sinta culpado de pegar no LibJam, na LibJam, o e-book. Tem lá, graças a Deus, uma alma caridosa digitou esse livro e colocou lá, sabe assim? E, sério, leiam. É muito, muito, muito bom. O final é muito bom. É o que as escritoras da atualidade que gostam de escrever narrador não confiável sonham. Elas não teriam a menor capacidade. E assim, não tô falando que é um caso de narrador não confiável, tá, gente? Mas quando vocês terminarem, vocês vão entender o tipo de plot twist que tem. Assim, sério, não. Um livrinho desse tamanho, de 170 páginas, nem isso, humilha toda a produção de mistérios e thrillers da atualidade. Só digo isso. Só digo isso. É bom nesse nível. Bom, só falta agora 2.
o último que eu vou mostrar e o meu primeiro lugar absoluto, rainha de tudo. Mas antes disso, Conclave, do Robert Harris. Gente, eu amei tanto esse livro. Tanto, 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 tanto. Eu quero ler tudo que o Robert Harris escreveu. Inclusive, agora no fim do ano, eu li o livro dele que chama O Fantasma, que conta a história de um escritor fantasma, de um ghostwriter, né? Que é aquela pessoa que é contratada para escrever o livro de uma pessoa que não tem habilidade para escrever, basicamente. E é baseada levemente na história do Tony Blair. E quando saíram as denúncias sobre as torturas que aconteceram na Guerra do Iraque. Então, também é um livro excelente, recomendo fortemente, mas Conclave, gente, que incrível. Quem diria que um livro de mistério e intriga dentro do Vaticano, entre padres e cardeais, seria tão interessante. Meu Deus do céu. Inclusive, foi tema de... Eu usei o conclave que a gente teve esse ano para fazer um super vídeo sobre esse livro e sobre outro no tema. Deu um puta... Foi o vídeo que mais deu trabalho para fazer esse ano. Então, volte lá e assista esse vídeo, por favor, que tá muito, muito bom. Eu viajei para trocentos lugares e trouxe... Enfim, assistam. E aqui a gente acompanha, e tem o filme, né? Saiu o filme e tal, que foi um sucesso, foi indicado ao Oscar. E assim, sério, eu queria muito que, inclusive, os memes tivessem permanecidos, porque eu lembro com frequência desse livro, não adianta. Sério, me apaixonei, fez eu me apaixonar pelo Robert Harris, e eu tô louca pra ler todos os outros livros dele. E agora ele, o maioral, não só de senhor de meia idade, é feita a minha lista de melhores leituras. E assim, quem acompanha o canal já sabe o que vem aí, que é o Minha Prima Raquel, da Daphne du Maurier. Gente, esse livro, assim, eu acho que eu penso nele todo santo dia, tipo, nas coisas mais banais. É um livro maravilhoso. É muito... A Daphne du Maurier... Primeiro, a Daphne du Maurier é uma pessoa uma autora que eu vou sempre defender, porque insistem em acusar ela de plágio no caso de A Sucessora, o que é um absurdo, é a maior calúnia, mentira que ela plagiou, não faz o menor sentido. Inclusive, Rebeca também estaria aqui se não tivesse Minha Prima Raquel. Rebeca também foi uma das melhores é que foi releitura, né? Mas é uma das melhores leituras do meu ano, né? Mas Minha Prima Raquel não adianta. Minha Prima Raquel, assim, eu considero um livro melhor que Rebeca. Eu entendo porque Rebeca acabou ficando mais famoso por causa da adaptação e tudo mais, mas Minha Prima Raquel, gente... A gente acompanha o nosso protagonista e ele é um menino jovem que ele é criado pelo tio, e esse tio viaja e casa com a Raquel. Aí esse tio morre e a Raquel vem para a propriedade na Inglaterra, só que o menino acha que a Raquel tem alguma coisa a ver com a morte do tio. Só que chegando lá, ele tá pronto para odiar a Raquel, mas quando a Raquel chega, ela é maravilhosa. Ela é linda, ela tem um senso de humor maravilhoso, ela é uma querida, ela trata todo mundo bem, todo mundo se apaixona por ela. E aí a história degringola num nível e você, até o fim, fica nesse suspense em torno da Raquel, o que Raquel fez, o que Raquel não fez. Gente, assim, é tudo. Esse livro é tudo, 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 tudo. E o bom é que você encontra nessas edições, assim, baratinha da Editora Abril. Infelizmente, eles são porcaria, né? Porque se desfazem e tal. Estou torcendo pra Dona Darkseid publicar, já que eles publicaram Rebeca, né? Fazer o quê? Se for bater... Eu preferia por outra editora, mas... E eu espero que eles publiquem Minha Prima Raquel, da Daphne, porque, né, já que estão publicando Rebeca, mas enfim.
Essas foram as minhas melhores leituras do ano. Não se esqueça de deixar aqui no comentário qual foi a sua melhor leitura de 2025. Espero que você pegue dicas e leia em seu 2026 algum desses livros. E é isso. Até o próximo vídeo vai ser das piores. Porque nem tudo é leitura maravilhosa, infelizmente. Então, até breve.